Capítulo 12. Quando os judeus ouviram dizer que José havia reclamado o corpo de Yahushua, começaram a procurá-lo, assim como também aqueles que haviam declarado que Yahushua não havia nascido de fornicação. Nicodemos e muitos outros que se haviam apresentado diante de Pilatos para dar testemunho das suas boas obras. E como todos se houvesse escondido, somente Nicodemos apareceu, porque era varão principal entre os judeus. Assim Nicodemos disse-lhes: Como haveis entrado na sinagoga? Os judeus responderam: E tu, como entraste na sinagoga? Por que és o cúmplice? Seja também sua parte contida no século vindouro. E Nicodemos disse: Assim seja, assim seja. José, por sua vez, apresentou-se de maneira semelhante e disse-lhes: Por que haveis ficado apreensivo comigo, por ter reclamado o corpo de Yahushua? Pois sabeis que depositei-o no meu novo sepulcro, depois de havê-lo envolvido num lençol branco, e fiz correr a pedra sobre a entrada da gruta. Mas não vos portastes bem com aquele justo, pois que não contentes em crucificá-lo, também o atravessastes com uma lança. Os judeus então detiveram José e mandaram que fosse aprisionado até o primeiro dia da semana. Depois disseram-lhe: Bem sabes que o avançado da hora não nos permite fazer nada contra ti, pois o sábado já está amanhecendo. Mas saiba que nem sequer faça-á o favor de dar-te sepultura, mas sim exporemos teu corpo às aves do céu. José retrucou: Esta maneira de falar é a do soberbo Golias, que injuriou o Elohim vivo e o santo Davi. Pois Iá disse através do profeta: A mim corresponde a vingança e eu retribuirei. E ainda há pouco, aquele que não é circuncidado segundo a carne, mas é circunciso de coração, tomou água, lavou as mãos de frente para o sol e disse: Sou inocente do sangue desse justo. Vós havereis de ver. Mas vós respondeste a Pilatos: Seu sangue sobre nós e sobre nossos filhos. Agora então, temo que a ira de Ar recaia sobre vós e vossos filhos, como dissestes. Ao ouvir estas palavras, os judeus sentiram seu coração encher-se de raiva, e depois de capturar José, detiveram-no e prenderam-no em uma casa onde não havia nenhuma janela. Depois selaram a porta onde José estava preso, e alguns guardas permaneceram junto dela. E no sábado, os arquissinagogos, os sacerdotes e os levitas estabeleceram que no dia seguinte todos deveriam encontrar-se na sinagoga. E bem de madrugada a multidão inteira pôs-se a deliberar que tipo de morte haveria de dar-lhe. E estando o conselho reunido, ordenaram que o fizesse comparecer com grande desonra. E abriram a porta, mas não a encontraram. Então o povo ficou fora de si, e todos encheram-se de admiração a encontrar os selos intactos e a chave em poder de Caifás. Com isto, não se atreveram a pôr as mãos sobre aqueles que haviam falado diante de Pilatos em defesa de Yahushua. Capítulo 13. Enquanto estavam ainda sentados na sinagoga, cheio de admiração pelo caso de José, chegaram alguns dos guardas, aqueles a quem os judeus haviam encomendado a Pilatos a custódia do sepulcro de Yahushua, e disseram que não foram seus discípulos que o haviam tirado de lá, e foram prestar contas aos arquissinagogos, aos sacerdotes e aos levitas, dizendo-lhes o que aconteceu. Isto é, como sobreveio um terremoto, e vimos um anjo que descia do céu, que retirou a pedra da boca da gruta, sentando-se depois sobre ela, e brilhou como neve e como relâmpago, com o que nós, cheios de medo, ficamos como mortos. Então ouvimos a voz do anjo que falava às mulheres que se encontravam junto ao sepulcro: Não temais, pois sei que buscai Yahushua, o que foi crucificado. Não está aqui, ressuscitou como havia dito. Vinde, vede o lugar onde jazia o Mariá. E agora, ide rapidamente e dizei aos seus discípulos que ressuscitou de entre os mortos e que está na Galiléia. Os judeus então disseram: As quais mulheres falava ele? Os guardas responderam: Não sabemos quem eram. Os judeus disseram: A que hora isto aconteceu? Os guardas responderam: À meia-noite. Os judeus disseram: E por que não as destivestes? Os da guarda responderam: Ficamos como mortos pelo medo. Não acreditamos que poderíamos ver de novo a luz do dia. Como iríamos detê-las? Os judeus disseram: Soberano vive, e nós não acreditamos. Os da guarda então responderam: Vistes tantos sinais naquele homem, e não acreditastes? Como ireis dar-nos crédito? E com razão haveis jurado pela vida de Mariá, pois ele também vive. E os guardas acrescentaram: Temos ouvido dizer que prendeste aquele que reclamou o corpo de Yahushua, selando a porta, e que ao abri-la não o encontraste. Entregai, pois,
José, e vos entregaremos Yahushua. Os judeus disseram: José se foi para a sua cidade. E os da guarda replicaram: também Yahushua ressuscitou, como ouvimos do anjo, e está na Galiléia. Ao ouvir estas palavras, os judeus sentiram medo e disseram: não deixeis que isso se espalhe, porque senão todos inclinar-se-ão diante de Yahushua. E convocando o conselho, fizeram um depósito de muito dinheiro e deram-no aos soldados, dizendo: dizei, enquanto dormíamos, seus discípulos vieram de noite e o levaram. E se isto chegar aos ouvidos do governador, persuadi-lo-emos e livrá-los-emos de toda responsabilidade. Eles pegaram o dinheiro e falaram da maneira que lhes havia sido indicada. Capítulo 14. Mas um sacerdote chamado Fines, Adas, o doutor e Ageu, levita, desceram da Galiléia até Jerusalém e contaram aos arquissinagogos, aos sacerdotes e aos levitas: vimos Yahushua em companhia de seus discípulos, sentado no monte chamado Mamilque, e dizia-lhes: ide pelo mundo e pregai a todas as criaturas. Aquele que crê e for batizado, salvar-se-á, mas aquele que não crê será condenado. E aqueles que tiveram acreditado, estes sinais os acompanharão. Arremessarão demônios em meu nome, falarão em novas línguas, colherão serpentes, e mesmo que beberem alguma coisa capaz de produzir a morte, não lhes fará dano. Imporão suas mãos sobre os enfermos, e estes sentir-se-ão bem. E quando ainda lhes estava falando, vimos que ia subindo aos céus. Os anciãos, os sacerdotes e os levitas disseram: glorificai e confessai ao soberano de Israel, se é que ouviste e viste o que acabaste de dizer. Os que haviam falado disseram: Yah, Elohim de nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó vive, pois que ouvimos isto e os vimos ao ser elevado aos céus. Os anciãos, os sacerdotes e os levitas disseram: vieste para prestar-nos conta de tudo isto ou para cumprir algum voto feito a Elohim? Eles responderam: para cumprir o voto feito a Elohim. Então os anciãos, os pontífices e os levitas replicaram: se haveis vindo para cumprir um voto ao Criador, qual a razão dessas histórias mentirosas que haveis contado diante de todo o povo? Fines, o sacerdote, Adas, o doutor, e Ageu, o levita, disseram aos arquissinagogos e levitas: se estes fatos que contamos e dos quais fomos testemunhas oculares constituem um pecado, aqui nos tendes em vossa presença. Fazei conosco o que lhe pareça bom diante de vossos olhos. Então eles pegaram o livro da Torá e fizeram-nos jurar que não mencionariam a ninguém aquelas coisas. Depois deram-lhe de comer e de beber e tiraram-nos da cidade, não sem antes haver-lhes dado dinheiro e haver-lhes dado 3 homens para que o acompanhassem e que deveriam levá-los até os confins da Galiléia. E foram-se em paz. E depois que aqueles homens foram para a Galiléia, os pontífices, os arquissinagogos e os anciãos reuniram-se na sinagoga, fechando a porta atrás de si, e demonstrando grande dor, diziam: será possível que este portento aconteceu a Israel? Então Anás e Caifás disseram: por que estáis tão agitados? Por que chorais? Ou não sabeis que seus discípulos compraram-no com uma boa quantidade de ouro e deram-lhes instruções para que digam que o anjo de Yah desceu e removeu a pedra da entrada do sepulcro? Mas os sacerdotes e anciãos disseram: pode ser que os discípulos tenham roubado seu corpo, mas como sua alma entrou no corpo e está vivendo na Galiléia. E eles, na impossibilidade de dar-lhes resposta para todas estas coisas, disseram enfim as duras penas: a nós não é permitido acreditar em alguns não circuncidados. Capítulo 15. Mas Nicodemos levantou-se e pôs-se em pé diante do conselho, dizendo: falais perfeitamente. Não desconheceis, ó povo de Yah, os varões que desceram da Galiléia, homens de recursos, tementes ao Criador, inimigos da avareza, amigos da paz. Pois bem, eles disseram sob juramento que viram Yahushua no monte Malmique, em companhia de seus discípulos, que estavam ensinando todas as coisas que pudesse ouvir da sua boca, e que o ouviram no momento de ser levado aos céus. E ninguém perguntou-lhes de que maneira foi levado. Então, como ensinávamos, estava contido no livro das Sagradas Escrituras que Elias foi elevado aos céus e que Eliseu gritou fortemente, fazendo com que Elias atirasse sua capa sobre o Jordão. E assim Eliseu pôde atravessar o rio e chegar até Jericó. Então os filhos dos profetas saíram ao seu encontro e disseram-lhe: Eliseu, onde está Elias, teu senhor? E ele respondeu que havia sido elevado aos céus. E eles disseram a Eliseu:
Será que o Espírito não arrancou e atirou sobre algum monte? Levemos nossos criados conosco e partamos em sua busca. E convenceram Eliseu que foi com eles. E andaram buscando-o durante 3 dias inteiros, sem encontrá-lo, pelo que tiveram conhecimento de que havia sido chamado. E agora dai-me atenção, enviemos uma expedição por todos os confins de Israel, e vejamos se porventura o ungido foi chamado por um espírito, e foi depois atirado num desses montes. Esta proposição agradou a todos, e enviaram uma expedição por todos os confins de Israel, em busca de Yahushua, e não o encontraram. Encontraram foi José de Arimateia, mas ninguém atreveu-se a detê-lo. Foram-se prestar contas aos anciãos e aos sacerdotes e aos levitas, dizendo: demos a volta por todos os confins de Israel, e não encontramos Yahushua, mas encontramos sim José de Arimateia. Ao ouvir falar de José, os arquissinagogos, os sacerdotes e os levitas encheram-se de alegria, deram glória ao Criador e puseram-se a deliberar de que maneira poderiam entrevistar-se com José. E pegaram um rolo de papel e escreveram o seguinte para José: que a Shalom esteja contigo. Sabemos que pecamos contra o Criador e contra ti, e temos rogado ao Criador de Israel que permita com que venhas ao encontro de teus pais e de teus filhos. Pois sabes que todos enchemos-nos de aflição quando ao abrir a porta não encontramos. E agora nos apercebemos de que havíamos tomado uma determinação perversa contra ti, mas Iá veio em tua ajuda, e ele mesmo encarregou-se de dissipar nosso mau propósito, honorável pai José. E escolheram entre todo Israel 7 varões amigos de José, os quais José conhecia, e os arquissinagogos, sacerdotes e levitas disseram-lhe: olhai se ao receber nossa carta, ele a lê, sabereis que virá até nós em vossa companhia. Porém, se não a lê, entendei que estás desgostoso conosco, e depois de dar-lhe um beijo de paz, voltai aqui. Em seguida, abençoaram os emissários e os despediram. Então esses chegaram ao lugar onde estava José, e fazendo-lhe uma reverência, disseram-lhe: a Shalom esteja contigo. E ele, por sua vez, disse: que a Shalom esteja convosco e com todo o povo de Israel. Então eles lhes entregaram a carta. José aceitou-a, leu-a, beijou-a, louvou ao Criador, dizendo: bendito Iá Elohim, que livrou Israel de derramar sangue inocente. E bendito Iá, que enviou seu anjo e abrigou-me sob suas asas. Depois preparou a mesa, e ali comeram, beberam e dormiram. No dia seguinte, levantaram-se muito cedo e fizeram suas orações. Depois José selou sua mula e pôs-se a caminho, acompanhado daqueles homens, e foram até a cidade santa de Jerusalém. E o povo em massa saiu ao encontro de José, gritando: entra em Shalom. Ele disse, dirigindo-se ao povo: que a Shalom esteja convosco. E eles deram-lhe um beijo, prostrando-se em oração juntamente com José. E ficaram todos fora de si por poder contemplá-lo. Nicodemos hospedou em sua casa, e em sua honra deu uma grande recepção, convidando Anás, Caifás, os anciãos, os sacerdotes e os levitas. E alegraram-se comendo e bebendo em companhia de José. E depois de entoar hinos, cada qual foi para sua casa. José, porém, permaneceu com Nicodemos. Mas no dia seguinte, que era sexta-feira, os arquissinagogos, sacerdotes e levitas madrugaram para ir à casa de Nicodemos. Este veio ao seu encontro e disse-lhes: que a Shalom esteja convosco. E eles, por sua vez, disseram: que a Shalom esteja contigo e com José, com toda a tua casa e com toda a casa de José. Então fê-los entrar em sua casa. O conselho estava todo reunido, e José veio sentar-se entre Anás e Caifás, e ninguém se atreveu a dizer-lhe uma palavra. Então José disse: a quem obedece aquele que me invocou? Eles fizeram sinais a Nicodemos para que falasse com José. Ele então abriu sua boca e falou-lhes assim: sabes que os veneráveis doutores, assim como os sacerdotes e levitas, desejam saber de ti uma coisa. E José disse: perguntai. Então Anás e Caifás pegaram o livro da Torá e colocaram José sobre juramento, dizendo: glorifique e confesse ao Criador de Israel. Sabei que Achar, ao ser conjurado pelo profeta Yahushua, não cometeu perjúrio, mas sim anunciou tudo e não ocultou uma só palavra. Tu, pois, também não ocultes de nós nenhuma palavra. E José disse: não ocultar-vos-ei uma só palavra. Então eles lhe disseram: sentimos uma grande contrariedade quando pediste o corpo de Yahushua e envolveste em um lençol limpo e puseste-o num sepulcro. Por isso, detivemos-te num recinto onde não havia nenhuma janela. Deixamos, além disso, as portas trancadas e fechadas à chave, e 2 guardas ficaram custodiando a prisão onde estava fechado. Porém, quando fomos abrir, no primeiro dia da semana, não te encontramos,
e procuramos-nos ao máximo, e fosse estabelecendo o espanto sobre todo o povo do Criador até ontem. Agora então, conta-nos o que aconteceu contigo. E José disse: Na sexta-feira, na 10ª hora, encarceraste-me, e ali permaneci durante o Shabat todo. Mas à meia-noite, enquanto eu estava em pé orando, a casa onde me deixaste fechado ficou suspensa nos 4 ângulos, e vi que como um relâmpago de luz diante dos meus olhos. Amedrontei-me, então caí ao chão. Porém, alguém pegou minha mão e levantou-me do lugar onde estava caído. Senti depois que a água derramava-se sobre mim desde a cabeça até os pés, e veio a minhas narinas uma fragrância de bálsamo. E aquela personagem desconhecida enxugou meu rosto. Deu-me um beijo e disse-me: Não temas, José. Abre teus olhos e olha para quem te fala. Então, levantando meus olhos, vi Yahushua, mas no meu estremecimento supus que era um fantasma, e pus-me a recitar os mandamentos. E ele pôs-se a recitá-los junto comigo. Como sabeis muito bem, se um fantasma vem ao vosso encontro e ouve os mandamentos, foge rapidamente. Vendo então que recitava juntamente comigo, disse-lhe: Mestre Elias. Mas ele disse-me: Não sou Elias. Eu então disse: Quem sois, Senhor? Ele disse-me: Eu sou Yahushua, aquele cujo corpo tu pedistes a Pilato e envolveste com um lençol limpo, e puseste um sudário sobre a cabeça, e colocaste em tua gruta nova, e rolaste uma grande pedra em sua entrada. E eu disse ao que me falava: Mostrai-me o lugar onde te coloquei. E ele levou, e me mostrou-me o lugar onde eu colocara. Nele estavam estendidos o lençol e o sudário que havia servido para o seu rosto. Então reconheci que era Yahushua. Depois ele pegou minha mão e deixou-me as portas fechadas dentro de minha casa. Em seguida, acompanhou-me até minha cama e disse-me: Que a Shalom esteja contigo. A seguir, dei-me um beijo, dizendo-me: Até que se completem 40 dias, não saias de tua casa, pois eis que vou até a Galiléia ao encontro de meus irmãos. Capítulo 16. Último capítulo. Quando os arquissinagogos, sacerdotes e levitas ouviram estas palavras dos lábios de José, ficaram como mortos e caíram ao chão, e jejuaram até a 9ª hora. Então Nicodemos e José puseram-se a animar Anás e Caifás, os sacerdotes e os levitas, dizendo: Levantai, ficai em pé, e robustecei vossas almas, pois amanhã é o Shabat de Yah. E com isto levantaram-se, oraram a Elohim, comeram, beberam, e cada um voltou à sua casa. No Shabat seguinte, nossos doutores reuniram-se em conselho, bem como os sacerdotes e levitas, discutindo entre si e dizendo: Que será esta cólera que se formou sobre nós? Porque, de nossa parte, conhecemos bem seu pai e sua mãe. Então Levi, o doutor, disse: Conheço seus pais e sei que são tementes ao Criador, que não descuidam de seus votos e que 3 vezes por ano dão seus dízimos. Quando Yahushua nasceu, trouxeram-no a este lugar e ofereceram ao Criador sacrifícios e holocaustos. E o grande doutor Simeão, ao tomá-lo em seus braços, disse: Agora despeço teu servo em paz, Yah, segundo tua palavra, pois meus olhos viram tua salvação, que preparaste para a face de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e glória do teu povo de Israel. E Simeão abençoou e disse a Maria, sua mãe: Dou-te boas novas com relação a este menino. Maria disse: Boas, Senhor. E Simeão respondeu: Boas. Olha, este foi colocado para a queda e a ressurreição de muitos em Israel, e para ser um sinal de contradição. Tua própria alma será atravessada por uma espada, de forma que os pensamentos de muitos fiquem a descoberto. Então disseram a Levi, o doutor: Como sabes tu disto? Ele respondeu: Não sabeis que aprendi a Torá dos seus lábios? Os do conselho disseram: Queremos ver teu pai. E fizeram com que o pai de Levi fosse chamado. E quando o interrogaram, ele respondeu: Por que não acreditaste, meu filho? O bem-aventurado e justo Simeão, em pessoa, ensinou-lhe a Torá. E o conselho disse-lhe: Mestre Levi, é verdade o que disseste? Ele respondeu: É verdade. E os arquissinagogos, sacerdotes e levitas disseram entre si: Eia! Enviemos a Galiléia os 3 homens que vieram trazer ao nosso conhecimento sua doutrina e sua ascensão, e que nos digam de que maneira viram-no elevar-se. E esta proposição agradou a todos. Enviaram, pois, os 3 homens que os haviam acompanhado anteriormente até a Galiléia com essa incumbência: dizer ao mestre Adás, ao mestre Fines e ao mestre Ageu,
que a Shalom esteja convosco e com os que estão em vossa companhia. Tendo havido uma grande discussão neste conselho, viemos para levar-nos a este lugar santo de Jerusalém. Puseram-se, pois, os homens a caminho da Galiléia e os encontraram sentados e absortos com o estudo da Torá. Deram-lhes um abraço de Shalom. Então disseram os varões galileus a quem havia ido buscar: que a Shalom esteja com todos Israel. E disseram os enviados: que a Shalom esteja convosco. E aqueles disseram de novo: a que viestes? Os enviados responderam: chama-vos o conselho da santa cidade de Jerusalém. Quando aqueles homens ouviram que eram procurados pelo conselho, fizeram oração ao Criador, sentaram-se à mesa com os enviados, comeram, beberam, levantaram-se e puseram-se tranquilamente a caminho até Jerusalém. No dia seguinte, o conselho reuniu-se na sinagoga e interrogaram, dizendo: é verdade que viste Yahushua sentado no monte Mamilque, dando instruções aos seus 12 discípulos, e que presenciaste sua ascensão? E os homens responderam desta maneira: da mesma maneira que o vimos ao ser elevado, assim vos contamos. Então Anás disse: separemos-nos uns dos outros e vejamos se suas declarações coincidem. E foram separados. Depois, em primeiro lugar, chamaram Adás e lhe disseram: mestre, como contemplaste a ascensão de Yahushua? Adás respondeu: enquanto ainda estava sentado no monte Mamilque e dava instruções a seus discípulos, vimos uma nuvem que cobriu a todos com sua sombra. Depois a mesma nuvem levou a Yahushua até os céus, enquanto que os discípulos jaziam com suas faces na terra. Em seguida chamaram Fines, sacerdote, e perguntaram-lhe também: como contemplaste a ascensão de Yahushua? E ele falou de maneira semelhante. Interrogaram também Ageu, que respondeu de maneira semelhante. Então ele disse ao conselho: está contido na Torá de Moisés: da boca de 2 ou 3, toda a palavra será firme. E o mestre Butem acrescentou: está escrito na Torá: e passeava Enoque com o Criador, e já não existe, porque o Criador levou-o consigo. Também o mestre Jaro disse: também ouvimos falar da morte de Moisés, mas não o vimos, pois está escrito na Torá de Á: e Moisés morreu pela palavra de Á, e ninguém jamais conheceu, até o dia de hoje, seu sepulcro. E o mesmo Levi disse: e o que significa o testemunho que o mestre Simeão deu quando viu Jesus? Eis aqui que este está colocado para a queda e ressurreição de muitos em Israel, e como sinal de contradição. E o mestre Isaac disse: está escrito na Torá: eis aqui que eu envio meu mensageiro diante de ti, o qual preceder-te-á para guardar-te em todo o bom caminho, pois meu nome é nele invocado. Então Anás e Caifás disseram: haveis citado justamente o escrito na Torá de Moisés, que ninguém viu a morte de Enoque e que ninguém mencionou a morte de Moisés, mas Yahushua falou a Pilatos. E nós sabemos que ouvimos receber bofetadas e cusparadas no rosto, que os soldados cingiram-lhe uma coroa de espinhos, que foi flagelado, que recebeu sentença da parte de Pilatos, que foi crucificado no Calvário, em companhia de 2 ladrões, que se lhe deu de beber fel e vinagre, que o centurião Longinos abriu seu flanco com uma lança, que José, nosso honorável pai, pediu seu corpo, e que, como disse, ressuscitou, que, como dizem os 3 mestres, viram-no elevar-se ao céu. E, finalmente, que o mestre Levi deu testemunho do que o mestre Simeão disse, e que disse: eis aqui este que está colocado para a queda e ressurreição de muitos em Israel, e como sinal de contradição. E todos os doutores disseram em uníssono ao povo inteiro de Israel: se esta ira provém de Á, e é admirável aos nossos olhos, conheceis sem dar margem a dúvidas, ó casa de Israel, que está escrito: maldito todo aquele que está preso a um pedaço de madeira. E outro lugar da Escritura menciona: deuses que não fizeram os céus e a terra perecerão. E os sacerdotes e levitas disseram entre si: se sua memória perdurar até somos, também conhecido pelo nome de Jobel, sabeis que o seu domínio será eterno, e que fará nascer para si um novo povo. Então os arquissinagogos, sacerdotes e levitas, exortaram todo o povo de Israel, dizendo: maldito aquele que adorar qualquer obra saída de mãos humanas, e maldito aquele que adorar as criaturas, tendo ao lado o Criador. E o povo em massa respondeu: amém, amém. Depois a multidão entoou o hino a Iá desta forma: bendito Iá, que proporcionou o descanso ao povo de Israel, de acordo com o que havia prometido. Não caiu no vazio,
nenhuma só de todas as boas coisas que disse ao seu servo Moisés. Que siga ao nosso lado, Iá, nosso Criador, da mesma maneira que estava do lado dos nossos pais. Que não nos entregue à perdição, para que possamos inclinar nosso coração até Ele. Para que possamos seguir todos os seus caminhos, e para que possamos praticar os preceitos e critérios que apregoou aos nossos pais. Naquele dia, Iá será rei sobre toda a terra. Não haverá outro ao seu lado. Seu nome será unicamente Yahweh, nosso rei. Ele nos salvará. Não há semelhante a ti. Iá, sois grande, Iá, e grande é o teu nome. Cura-nos pela tua virtude, e seremos curados. Salva-nos, Iá, e seremos salvos, pois somos tua pequena parte e tua herança. Iá não abandonará jamais o seu povo pela magnitude de seu nome, pois começou a fazer de nós o seu povo. E todos depois, em coro, cantaram um hino, e cada qual foi para casa dando graças ao soberano, porque aquele dia permanece por todos os séculos dos séculos. Amém.